Fala, futuros combatentes do ar. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quinta aula da playlist rumo a EPICAR 2024. Nesta aula, eu continuo a correção da prova de 2022, corrigindo as questões 44 e 45 da prova. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 5. Aqui a questão 44. Ó. Considere que x1 e x2 são raízes da equação do segundo grau. M menos 2 vezes x ao quadrado mais m menos 10 vezes x igual menos 16 mais 2m na incógnita x. Com m pertencente aos reais e m diferente de menos 2. Este m diferente de menos 2 é a condição para que exista essa equação de segundo grau. Lá. O m não pode ser 2, senão elimina o x elevado ao quadrado, eu não tenho uma equação de segundo grau, tudo bem? E x1 mais x2 igual a 7, ou seja, a soma das raízes igual a 7. Seja b o valor da expressão. Então, o b é o valor dessa expressão matemática que depende de quem? Do valor do m. O número b é primo irracional, quadrado perfeito, tem 12 divisores naturais. Galera, olha, para poder responder essa pergunta, né, primeiramente nós temos que descobrir o valor do m, tá? Pelas relações de Girard, nós conseguimos descobrir aí o valor do m. O que diz as relações de Girard? Que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, x1 mais x2, é menos o termo b da equação dividido pelo a. E aqui foi dado que a soma é igual a 7. Então, por aqui eu vou tirar o valor do m, lá, menos o termo b dividido pelo a igual a 7. Tá? Então, aqui embaixo do 7 é 1, cruzamos a multiplicação. Eu vou tirar que 7a é igual a menos o termo b da equação. O a é o coeficiente do x ao quadrado, é o m menos 2. Então, 7 vezes m menos 2 é igual a menos o termo b da equação, vamos abrir o parênteses. O termo b é o coeficiente do x na equação de segundo grau. Então, menos m menos 10. Tudo bem? Vamos distribuir o 7 à esquerda da igualdade, vai ficar 7m menos 14. Vamos distribuir aqui o sinal de menos à direita, vai ficar menos m mais 10. O m está subtraindo, passo para a esquerda da igualdade, somando 7m, vai ficar 8m. O 14, galerinha, ele está subtraindo, passo para a direita da igualdade, somando o 10, vai dar 24. Então, daqui, o 8 está multiplicando, passa a dividir no m igual a 3. Ó. Então, na expressão agora, nós vamos calcular o valor do b. Então, aonde tiver n, eu vou substituir ali, ó, por 3, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui b igual a m ao quadrado. Vamos abrir aqui o colchetes. Então, eu vou ter aqui 3 ao quadrado, menos m sobre 2. Então, 3 sobre 2 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por m vezes 5, 3 vezes 5, sobre 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Lá no lugar do m eu vou colocando 3 na expressão, tá? Dividido pela raiz. Então,
de m. Então, raiz cúbica de. Lá dentro do radical, vamos substituir os valores. 20 vezes m. Então, 20 vezes 3. Mais raiz quadrada de 16. Depois a gente faz os cálculos, tá? M menos 7. 3 elevado a sétima. Menos 3 elevado a 0. Isso daqui no denominador vai dar 1, né? Porque não importa o valor que der ali, eu vou levar o expoente 0, o valor é 1, tá? Então, fecho aqui o colchetes, tudo isso elevado a menos 1, tudo bem? Então, vamos lá fazendo as nossas continhas aqui para o valor do B. Lá no numerador. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, eu vou ter aqui 9 menos 3 meios ao cubo vai dar 27 sobre 8. 3 ao cubo dá 27. 2 ao cubo dá 8. Dividido por 3 vezes 5. Vai dar 15. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 elevado ao cubo dá 64. Então, vai dar 15 sobre 64. Tudo bem? Tudo isto dividido pela raiz cúbica. Vou finalizar aqui na raiz. Então, nós vamos ter aqui a raiz cúbica de quem? Vamos lá. No numerador, 20 vezes 3 dá 60. Raiz quadrada de 16 dá 4. 60 mais 4, 64. Dividido por 1. E aqui, olha, 3 a sétima menos 3 elevado a 0. Como eu vou levar este resultado aqui a 0, né? Toda a potência de expoente 0 e base diferente de 0, o resultado vai dar 1, tá? Então, tá ali, ó. Vamos lá, continuando. No numerador, eu vou tirar o MMC aqui, ó. 9 menos 27 oitavos. Tiro o mínimo, que vai dar 8. Aí divido para de baixo, multiplico para de cima, vai ficar 72 menos 27, que vai dar 45 oitavos, tá? Vamos lá no numerador, vai ficar 45 oitavos. Divisão de fração, multiplico pelo inverso do denominador. Estou multiplicando pelo inverso do denominador, vai ficar 64 sobre 15. Tá? Então, na divisão, né? Multiplico pelo inverso do denominador. A raiz cúbica de 64 sobre 1, opa, estava esquecendo aqui, elevado a menos 1. Quando eu elevo a um expoente negativo, uma potência de expoente negativo, eu inverto a base. Então, vai ficar 1 sobre 64 e o expoente se torna positivo. Então, vai ficar 1 sobre 64 elevado à primeira potência, tá? No numerador, vamos ver o que dá para simplificar. 45 com 15 dá 3. O 64 com 8 dá 8. 3 vezes 8 vai dar 24. Denominador, raiz cúbica de 1 sobre 64. Raiz cúbica de 1 dá 1. Raiz cúbica de 64 dá 4. Divisão de frações. Mantenha do numerador, então vai ficar 24. Multiplico pelo inverso do denominador, vai ficar 24 sobre 1. Tá? Então, aqui vai me dar 96. Então, o valor de B é 96. Ora, o 96 não é número primo, porque ele tem mais de 2 divisores. Então, a alternativa A já está fora. Não é irracional, né? Porque quem são os números irracionais? São as raízes não exatas, dízimas não periódicas. Então, não é irracional. Item C. É um quadrado perfeito. Não. Por que não é um quadrado perfeito? A raiz quadrada de 96 não dá um valor exato. Então, não é um quadrado perfeito. Gente, só sobrou a alternativa D. Então, ele tem 12 divisores naturais. Resposta alternativa D. Mas, todo caso, como que eu determino
a quantidade de divisores de um número natural, tá? Eu faço a decomposição do número em produto de fatores primos. Então, o primeiro passo, para ver a quantidade, dá para dividir por 2, dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, olha, ao decompor o 96, eu vou ter aqui 2 elevado à quinta, que multiplica 3 elevado à primeira potência. Para descobrir o número de divisores, eu vou pôr aqui n de d. Número de divisores de 96. Então, como que eu calculo a quantidade de divisores de um número natural? Eu pego, tá, os expoentes dos fatores primos que compõem o número. Então, aqui, ó, o 5 e o 1. Acrescento uma unidade a esses expoentes e os multiplico. Então, eu pego lá, ó, o expoente do 2 é 5, então 5 mais 1. O expoente do 3 é 1, então eu pego 1 mais 1. Agora eu faço a multiplicação, tá? Então, eu pego os expoentes dos fatores primos que compõem o número, acrescento uma unidade e multiplico, tá? Então, vai dar 6 vezes 2. Ele vai ter um total de 12 divisores. Apesar que nem precisaria fazer isso, neste caso, porque só tinha sobrado essa alternativa. Mas, em todo caso, explicando como encontrar os divisores de um número natural. Beleza? Vamos lá, então, olha, para a questão 45. A 45. Em uma oficina mecânica, o cálculo da manutenção M dos veículos em reais é composto da soma de dois custos, tá? Custo 1, relativo a X peças que necessitam de substituição. Por não haver estoque de peças na oficina, cobra-se uma taxa fixa de R$ 210, mais R$ 2,50 por peça enviada, tá? Então, o custo 1, já vamos montar esse custo 1 aqui. Custo 1 de X peça, tá? R$ 210 mais R$ 2,50 por peça enviada. 2,50 vezes X. Vamos lá, custo 2. Relativo ao trabalho dedicado à substituição de X peça, cobra-se uma taxa fixa de R$ 180 mais R$ 4 por peça substituída. Custo 2. Então, eu tenho um fixo de 180 mais 4 vezes X. Bem, continuando aqui. Se os custos 1 e 2 forem iguais, opa, então C1 é igual a C2. Tá? Então, a manutenção em reais será um valor maior que, tá? Olha, tá dizendo que o C1 é igual a C2. Então, vamos ver essa quantidade de peças que deixa os dois custos iguais. Ó. Então, vou igualar 210 mais 2,5x igual a 180 mais 4x. Faço 4x subtraindo 2,5, vai dar 1,5x, menos, né? 1,5x igual a menos 30. Multiplico aqui por menos 1, vou ter 1,5x igual a 30, 1,5 está multiplicando, passo a dividir, então são 20 peças, tá? Para que os custos aí sejam iguais. Bem, a manutenção é a soma dos dois custos, tá? Então, a manutenção, custo 1.
C1 de 20 vai ser 210 mais 2,5 vezes 20. Então, vai dar 210 mais 50, que é 2,5 vezes 20, vai dar 260. Bem, esse x ele vai dar o mesmo valor para o C2. Por quê? Porque eu igualei os custos, né? Então, o C2, C de 20. C2 de 20, 180 mais 4 vezes 20. Então, vai dar 180 mais 80, R$260. A manutenção, está falando que a manutenção é a soma dos dois custos, C1 mais C2. 260 mais 260, R$520. Então, a manutenção vai se encaixar aqui na alternativa A. Será um valor maior que 500. Opa! Um valor maior que 500 e menor que R$600. Beleza? Então, era aí um exercício envolvendo uma funçãozinha de primeiro grau, né? Um probleminha aí envolvendo função de primeiro grau, onde nós tivemos que igualar aí essas funções para chegar num determinado valor, mas bem tranquilo também, né, galera? Bem, aqui então, estou encerrando essa nossa quinta aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe no comentário, eu terei o maior prazer em atender. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo estarei lançando a sexta aula dessa nossa playlist, onde eu vou continuar a correção dessa prova de 22. Beleza, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!